Olá, Caião, tudo bem com você? É um prazer estar sempre te ouvindo aí no Papo de Graça. E muitas Uhum. coisas boas eu tenho aprendido. Eu que te conheço desde os anos 90, quando na extinta rede Manchete, é, já te via lá. Uma das mensagens que mais me surpreendeu foi aquela de Saul, em que você disse que eu não conhecia nada de Bíblia, e você falou uma coisa interessante na época, que você mostrou a caverna que Saul estava se escondendo a fim de aliviar o ventre. Eu achei interessante aquela expressão sua. Enfim, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui em Connecticut, e é uma opinião sua política, da política dos Estados Unidos. Eu sei que você deve estar inserido em outro contexto, mas como você é um cara que entende de tudo, vai saber me responder bem. É a crise da imigratória que está tendo aqui nos Estados Unidos. Agora, recentemente, os republicanos pegaram um punhado de imigrantes e colocaram em dois ônibus lotados e diretamente lançaram esses ônibus para Washington DC, para a residência de Biden. E aí está esse conflito enorme, os imigrantes entrando ilegais aqui. E eu queria saber de você sobre esta posição, o que você acha e o que o Evangelho diz a respeito disso. Um abração, Deus abençoe. Oi, meu querido Mário de Connecticut. Eu tenho uma cunhada que mora aí em Connecticut. Não é um estado grande, então você deve morar perto dela. Ela mora em Simsbury. Olha só, eu só tenho opiniões a respeito do Evangelho. Eu não tenho um mundo paralelo que não seja Evangelho que eu use para nada nessa vida. E aí você diz, mas você não usa a ciência? Ciência é evangelho, é boa nova. Você não se serve dos avanços tecnológicos que facilitam a vida. Me sirvo, olha aqui, eu pregando. E Jesus criou as leis a partir das quais essa tecnologia é possível, mas essa tecnologia foi desenvolvida no curso devagar dos últimos 100 anos, especialmente se acelerou depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eu estou aqui usando e tenho uma boa opinião para o meu modo de usar e uma opinião ruim para o modo ruim de usar. Então, voltando à sua questão, sempre houve imigração nos Estados Unidos e os Estados Unidos já foram um Canadá, querendo que muita gente fosse para lá. Por quê? Porque chegou um tempo em que a renda média americana ficou tão alta que os americanos não podiam contratar americanos para trabalhar nas suas casas, nos seus jardins, nas pinturas, nas reformas, em coisas diversas e variadas. Então, como a maioria dos americanos podia ter empregos melhores, mais rentáveis, eles não queriam fazer esse trabalho considerado braçal. Então eram os mexicanos, eram os cubanos, eram os nicaragüenses, os guatemaltecos, os salvadorenhos, os brasileiros em quantidade menor, mas fazendo babysitting e house cleaning e outras coisas assim. Aí, porque eles precisavam. Foi depois da crise de imigração do Oriente Médio, há 13 anos atrás, mais ou menos, em grande escala, saindo pela Síria, saindo, atravessando a região inteira da Jordânia, da Síria, da Turquia, tentando chegar ao leste europeu e à Europa, foi aquela crise que revelou o espírito que estava presente na Terra.
Porque até então a gente não tinha ideia da xenofobia que tinha crescido tanto em alguns países da Europa. Na Hungria, na Polônia, na Rússia, em alguns outros lugares, como a própria Inglaterra, numa certa medida a França também. Houve alguns países europeus mais generosos, os alemães, o povo quis radicalizar, mas a Angela Merkel não deixou e foi extremamente acolhedora. A França teve uma atitude refratária no início, depois, com o Macron, houve um espírito de maior acolhimento. Portugal tem sido um dos países a acolher bastante gente. Inclusive, hoje a população brasileira é a maior população de brasileiros fora do Brasil. Já foi nos Estados Unidos, hoje em dia é em Portugal. E o que eu acho é o seguinte, é simples Jesus dizendo, eu fui estrangeiro e tu me acolheste. Desde o Velho Testamento, esse é um mandamento que passou pela chave hermenêutica do Velho Testamento aqui, Jesus é essa chave aqui, e o Novo Testamento está aqui, tá bom? Então, Moisés, e antes de Moisés já tinham as leis da antiguidade, leis do rei Hammurabi, já louvavam a hospitalidade, aquele que abraçava, acolhia o estrangeiro. Era um mundo sem hotel, sem pousada, sem mission, sem lugares para homelesses. Ou havia hospitalidade, ou o viajor iria passar muito mal, quem sabe até morrer na sua tentativa de chegar onde fosse. Mas, desde o Código de Hammurabi, de leis anteriores, já se louvava recomendando a hospitalidade, acolher o estrangeiro. Na lei de Moisés, na Torá, você vê isso o tempo todo. Você vê indícios disso no Gênesis, você vê a explicitação disso no Êxodo, e você vê depois do Êxodo a repetição frequente. Levítico, Números, Deuteronômios, repetindo, Crônicas, de vez em quando repetem os profetas, dizendo, para que tu não te esqueças, acolhe o estrangeiro, porque tu também foste desterrado e estrangeiro por 430 anos, na terra do Egito, onde tu foste oprimido, chicoteado, abandonado, passaste fome. Tudo isso para que tu aprendesses a seres um povo inclusivo, generoso para com o estrangeiro. A lei de Moisés é meticulosa com relação ao acolhimento do estrangeiro. Aí você vai para Jesus e Jesus traz a lei da hospitalidade, o princípio da hospitalidade, que é um princípio do amor, porque o amor é hospitaleiro, o amor é acolhedor, o amor é inclusivo, o amor é misericordioso, o amor constrói tetos, o amor provê etos, amplia o próprio etos do indivíduo para caber mais gente, aumenta o telhado para caber mais gente. Tem uma ética de abraçamento no amor. E é o que Jesus diz, dizendo, vinde, benditos do meu Pai. Várias coisas ele diz, tive fome, tive sede, isso e aquilo, mas eu fui estrangeiro, eu fui refugiado, eu fui despatriado, eu fui asilado, eu fui exilado, eu fui ameaçado de morrer de fome e tive que buscar um lugar de sobrevivência.
E tu me acolheste, Jesus diz, tomando o lugar de todo forasteiro, de todo viajor, de todo estrangeiro, de todo indivíduo buscando sobrevivência, de todo mundo com fome, com sede, com frio, doente, sem chão, sem casa, sem teto, sem cobertor, seja aquele que vem de uma outra etnia ou seja aquele que, sendo da mesma etnia da gente, vive como um estrangeiro na sua própria terra. Eu tenho uma música que eu fiz e o Josué Rodrigues musicou, dizendo, entre outras coisas, por que eu me sinto estrangeiro na terra onde eu nasci? Tem milhões de estrangeiros brasileiros que, mesmo no Brasil, estão na rua. Então, é mandamento de Deus, filho. É mandamento de Deus tentar. Assim como a gente tem que ajudar quem está passando fome, não é ficar bebendo água na frente de quem está morrendo de sede. Que delícia essa aguinha. Você não tem, né? Mas tá tão boa. Você é um filho do inferno que faz isso com o próximo. O cara morrendo de fome. E você vai trabalhar, seu vagabundo. Como aquele jogador de ontem, Fabrício Manini. Coitado, é um infeliz, né? A boca fala do que está cheio o coração. Quando vocês encontrarem esses pobres na rua, não fiquem parando para tentar ajudar, não. Atropela esse bando de vagabundo, esses vermes, sanguessugas. A boca fala do que está cheio o coração. Então, podem ter certeza, há uma bênção de Deus para as nações. E quando Jesus, lá em Mateus 25, falou, vinde benditos de meu Pai, porque eu era estrangeiro e tu me acolheste, entre outras coisas, ali está dito que é o julgamento das nações, quando as nações se reunirem diante do Filho do Homem. As nações. Aí quando o Trump disse que ia fazer um muro e tratou todo mundo, todo mexicano como bandido, traficante, prostituta, malfeitor, uma calhordice danada, que quem construiu quase todas as casas da Califórnia, do Texas, do Colorado, do Arizona, da Flórida e de quase todos os Estados Unidos, com exceção da costa leste, foram os latinos, foram os mexicanos, os ticanos, os latino-americanos trabalhando no serviço pesado. Enquanto houve essa necessidade, ninguém reclamou de nada. Aí veio o Trump, quis fazer uma cerca que, graças a Deus, um muro que ele não conseguiu terminar, deu tudo errado, ainda roubaram o dinheiro. O Steve Bannon meteu o dinheiro do muro no bolso, roubou milhões e milhões do dinheiro arrecadado. E graças a Deus, porque Jesus não é em favor de muros. Paulo diz em Efésios 2 que a vontade de Jesus é derrubar todo muro de separação. Deus não criou nenhum muro na terra. Muro é coisa de homem querendo se separar de outros homens. Não é nem dos animais, são os humanos que fazem parte da pior fobia humana. É a humanofobia, é a pior de todas as fobias. Então, os Estados Unidos, que já foram um país muito generoso, foi um país constituído por imigrantes. Não tem ninguém que seja americano que não seja imigrante, exceto os índios, os moradores originais, que são os únicos verdadeiros americanos, tanto nos Estados Unidos como aqui, em toda a América Latina e na América do Sul. São os únicos
genuínos americanos. O resto é imigrante. Olha lá para o Trump com aquela cabeça vermelha, vê se ele tem alguma coisa a ver com os nativos americanos, com os navarros, com os apaches, com os Hopi, com qualquer outra tribo que você queira. Não, nada. Os irlandeses, os italianos. É um país de imigrantes e que agora declara guerra aos imigrantes. E um país que ainda tem uma quantidade enorme de terras úteis, que podem ser ocupadas sem devastação natural. E com todo mundo vivendo vida digna, com toda mansidão e respeito. Então, o Obama teve uma política em relação aos imigrantes muito mais rígida, por exemplo, do que políticas anteriormente praticadas. Mas como ele era preto, afrodescendente, um monte de coisas ficaram falando mal do Obama como se ele tivesse arreganhado a porta das fronteiras, quando foi justamente o oposto. Nunca houve tanta devolução de estrangeiro quanto durante os 8 anos do governo Obama. E agora, por que estão fazendo isso com o Biden? É porque ele está botando todo mundo para dentro? Não. Ele mais ou menos manteve políticas semelhantes às do Obama até agora. Ele não teve nem muito tempo para tratar do assunto. É guerra para lá, é confusão de outro lado. Já começou saindo do Afeganistão, herdou uma guerra com rumores nucleares, problemas de todos os lados, Covid para lidar, muita confusão no mundo. Nem teve tempo para lidar com o assunto, manteve mais ou menos as políticas do Obama. Por que mandaram esse pessoal para lá? Quem foi que mandou? Foi o pessoal do Partido Republicano do Trump, para criar confusão, para criar fuxico político, para tentar ir minando e a produzir não governabilidade, tirar a paz da governança do Biden. É só isso. É só perversidade do Partido Republicano, da banda republicana, que é trumpiana, infelizmente. Porque o Trump é um bandido. Daqui a mais um tempo vocês vão ver que eu não estou sendo leviano. Ele já é um bandido desde há 40 e tantos anos atrás. Nunca não foi bandido. E daqui a pouquinho vocês vão ver as contas abertas, tudo aberto. Vocês vão ver o banditismo dessa figura ignóbil, que não devia nunca ter sido nem vereador, ou seja, City Hall Representative, como os americanos dizem. Nem na prefeitura dava para o cara ter entrado. Ele é um tosco, um ogro, arrogante, é um rei de tiro, é um Nabucodonosor Trump, é uma figura desse jaez, muito parecido com o que a gente tem aqui. Aliás, carne e unha, com a diferença de que o daqui é um pouco mais retardado, ou emburrecido em algumas coisas, e do ponto de vista vernacular, paupérrimo. Por isso ele só faz motociata, porque não dá para ele fazer discurso maior do que 7, 8 minutos. Ele não aguenta, ele não consegue articular mais do que isso. Então, meu filho, é isso aí. E aproveita Connecticut. Eu adoro esse estadozinho com essas casas antigas e meigas, e com esse frio. Adoro ir ali no Sundown, levar os meus filhos para esquiarem na montanha, perto da casa da minha cunhada. Eu passei muitos invernos com temperatura abaixo de 20, de 30, chegando às vezes a 40 com fator vento, aí nessa região bonita. E também uma outra coisa fantástica sobre Connecticut, como é um dos lugares mais tradicionais dos Estados Unidos,
e tem uma quantidade enorme de histórias de assombração e de casa mal assombrada aí em Connecticut. Você já prestou atenção? Como eu pesquiso todos esses fenômenos, inclusive os paranormais e de todas as naturezas, eu acompanho isso há muitos anos. Então é isso, querido. Grande beijo para você. Faça o que a sua consciência mandar. Eu te disse como eu ajo. Como eu ajo. Eu acho que um dos maiores problemas da Terra é a explosão demográfica. É um dos maiores. E a gente corre o risco de ter um colapso demográfico daqui a mais um tempo, um colapso na humanidade por causa da não sustentabilidade demográfica. Agora, tem maneiras científicas de tratar isso. A população do mundo está ficando cada vez mais velha, os jovens estão casando cada vez mais tarde e tem um hiato aí, sem gente para completar o gap do trabalho. Então, os planos previdenciários nos países que têm, o Brasil tem um projeto previdenciário importante e de saúde também pública importante, são lugares que vão sofrer muito. Porque antigamente, eu, por exemplo, casei com 19 anos. A mãe dos meus filhos esperou fazer 18 em dezembro para casar em janeiro. Teve filho com 19, a Adriana também. Teve filho com 18 anos. Hoje a gente tem aqui uma filha de 42, daqui a pouco está com 43. Provavelmente não vai rolar filho ali. E ela não vai ter o correspondente para preencher a cota daqueles que vão começar a entrar no mercado para trabalhar. Para mim, que sou pai dela, e já estou velho, e para trabalhar para ela, que daqui a pouco, daqui a mais alguns anos, terá direito de se aposentar. Não muitos anos, ela começou a trabalhar novinha. Então, tem um gap aí enorme. E na Europa, maior ainda. E no Japão, maior ainda. E na China está crescendo. Então, o mundo vai ter que refazer todas as suas políticas de natureza matemática, aritmética, vinculada ao crescimento demográfico, e vai ter que praticar uma inteligência de controle demográfico que preencha o gap entre os que estão em extrema longevidade sem morrer, que já teriam morrido há 30 anos, estão vivos até hoje, não tem como produzir, mas precisam ser sustentados, e não tem a geração que os sustente, porque ficou esse vazio entre a longevidade dos idosos e o atraso da geração de filhos nas últimas 6, 7, 8 gerações. Ficou esse abismo. E é esse o grande problema que tem-se que cuidar para não haver um colapso de natureza social, econômico, financeira, de produção e de cuidado e de amparo na Terra, no planeta todo. Mas tem solução para isso, se se quiser encontrar solução. É como o problema do meio ambiente, tem até número. Se os países mais ricos do mundo se unissem e quisessem resolver de fato o problema do meio ambiente em 10 anos, ele estaria resolvido. Não falta dinheiro para isso, falta vontade política. A mesma coisa, desenvolvimento de políticas para evitarem o colapso da Terra e da humanidade em relação à explosão demográfica, que é um pavor que eu vejo que até os anos 70 era grande, e depois ele deu uma mainada, e agora, de uns 3 anos para cá, voltou a crescer intensamente como preocupação científica no planeta. Tá bom, querido? Um beijo para você aí em Connecticut.